Se tem uma coisa que é atrelada à minha vida inteira, são com toda certeza os jogos. E além deles, uma quantidade de bagagem emocional enorme que eu levo comigo, por causa que eu sempre fui uma criança que ficou muito dentro de casa e jogou bastante videogame, assistiu bastante televisão, e quando saía tipo, pra ir num barzinho, jogar snooki e beber refrigerante naquelas garrafas de vidro com os amigos. Nostalgia, infância e jogos. Outras coisas talvez, é isso que esse vídeo vai abordar. Olá aventureiro, eu sou o Mestre Bardo e bom, eu tô falando nesse vídeo um pouco baixo por causa que é tipo umas 4 da manhã e eu não tinha gravado ainda vídeo. Na verdade eu até tinha gravado esse mesmo vídeo, essa mesma conversa, porém ficou com um barulho de água escoando enorme no fundo por causa que tava chovendo pra caralho. Então eu decidi pegar e regravar completamente este vídeo pra conversar melhor com você conseguir me escutar e não atrapalhar, seja lá o que você estiver fazendo enquanto escuta este vídeo ou assiste. Nostalgia é algo que prega muitas peças na gente, pelo menos é o que eu sinto em mim, sabe? Muitas vezes eu não quero realmente rejogar Shadow of the Colossus, Resident Evil 4 pela milésima vez, ou então assistir filmes e séries antigas que eu gostava, até desenhos como por exemplo os Flintstones. E com tudo isso eu ando vendo uma crescente vontade minha mesmo de pegar e ficar resgatando memórias do passado em tempos em que as coisas eram mais simples. Famigerada nostalgia. Esses dias, por exemplo, mesmo eu tava assistindo os Flintstones, minha namorada chegou a tirar uma foto porque achou muito fofinho eu assistindo os Flintstones no meu computador enquanto tava com meu travesseiro de cachorrinho e bebendo meu chá. E isso tudo me fez pensar o como que eu ando fazendo isso e como outras pessoas fazem isso depois de muito adultas, tá ligado? Pra poder resgatar algo que é da infância, que é de tempos mais simples mesmo. E na internet, principalmente, quando se trata do assunto que eu mais gosto, que é jogos, tu pode ver que tem de geração em geração, pelo menos aqui no YouTube, né, uma mudança crescente dos tipos de jogos que ficam populares. Como se fosse pegar há uns 10 anos atrás no YouTube, você vai ver que tinham muitos jogos do Super Nintendo, Nintendinho e até do Mega Drive que eram bem populares. O Master System eu acho que também entra nessa, por causa que teve muita gente que ao invés de comprar um Mega Drive comprou um Master System porque tinha o Sonic, e se tinha o Sonic só poderia ser o Mega Drive na época aqui no Brasil. E vinha com aquelas coisinhas de tipo 9.999 jogos e não tinha nem 10 jogos direito, por causa que vinha com muito jogo repetido. A mesma coisa acontece com a minha geração agora, né, que é a geração que tá por volta dos 20. A gente tá querendo resgatar os gráficos do PlayStation 1 e 2 na nova geração com um jeito diferente de jogar, né, com novas jogabilidades. Pode ver que tem muitos jogos indies sendo lançados neste formato, com os gráficos poligonais no estilo de PlayStation 1, ou então os gráficos um pouco mais puxados pro pro PlayStation 2, por causa que foram os jogos que marcaram a nossa infância. Eu, pelo menos, tive estes jogos marcados na minha infância inteira, porque eu tive um PlayStation 1, eu tive um PlayStation 2 e tive muito pouco contato com o Super Nintendo, mas ainda assim eu pude jogar por emuladores e outras coisas, que nem eu já falei em outro vídeo aqui no canal. Ou melhor, não neste, né, no meu canal secundário. Isso é tudo muito interessante, por causa que mostra bastante sobre nós, seres humanos, né, porque não é uma coisa que acontece com uma, duas pessoas, é uma coisa que acontece com pessoas universal, tipo, todo mundo mesmo, todo mundo sente nostalgia, todo mundo quer resgatar um pouco do passado pra si mesmo. E é claro que eu usei o exemplo aqui de jogos, mas tem muitos exemplos. É como se você pegasse e tomasse aquele seu refrigerante de Coca-Cola em uma garrafinha de vidro e sentisse que nela fica muito mais saboroso, só que na verdade o gosto é o mesmo. A única coisa que muda é que você tá tomando da forma que você talvez tomava antigamente, quando você ia nos barzinhos
com seus parentes, ou então nas lancherias com seus parentes e bebia Coca-Cola. É assim também quando a gente acaba escutando músicas que os nossos pais colocavam pra eles escutar e a gente acabava escutando junto pela casa enquanto a gente brincava e corria quando a gente era criança, sabe? Eu tive uma época que eu escutava muito música tipo Evanescence, músicas do Guns N' Roses, músicas do Metallica, até por causa que eram músicas que me remetiam à minha infância, e isso me trazia muitas coisas boas. E claro, né, as músicas são ótimas, eu não vou negar, mas isso tudo por influência da nostalgia, que eu nem sabia que eu tinha até começar a pensar sobre ela. Você já parou pra pensar, aliás, que muitas coisas que você faz, que fazia antigamente, ou então coisas que você via e vai ver agora, acontece que é só um fator nostalgia sobre isso? E eu tô falando sobre coisas em geral, que nem eu dei o exemplo da música aqui agora. É tipo você andar de bicicleta por causa que você lembra que você andava muito de bicicleta quando tinha os seus 10 a 13 anos, entende? Bom, mas eu acho que eu tô chapando um pouco demais aqui nesse vídeo. Eu queria só mesmo botar isso daqui pra fora por causa que eu tava com isso na cabeça e eu queria conversar, eu queria ver se vocês também têm isso, e eu queria saber como vocês se sentem nostálgicos desta forma, ou então como vocês perceberam que atitudes que vocês estão tomando recentemente é por causa da nostalgia que vocês nem sabiam que tinham sobre essas coisas, sabe? Você pegar e assistir uma série antiga, você assistir um desenho antigo, você escutar músicas antigas que eram da sua infância, jogar jogos antigos que eram da sua infância, ou então até parar pra fazer coisas que você fazia quando você era criança, sabe? Só pra se sentir melhor por causa da nostalgia. E eu não tô julgando esse sentimento nem nada do tipo assim. Na verdade é muito bom, né? Com exceção de filmes que estão sendo relançados, eu não vou citar nomes, mas tem diversos live actions que estão sendo basicamente destruídos pela mídia. Isso é um assunto para um outro vídeo, talvez. Então me conta aí nos comentários o que você acha disso. Além disso, se você está assistindo esse vídeo, provavelmente eu estou online fazendo live lá na Twitch. Você pode ir lá conversar diretamente comigo. Então chega lá, tá aqui na descrição, clica, tu entra na Twitch e vai conversar comigo. Se você quiser ver as minhas gameplays que eu faço lá na Twitch, tá no canal terciário. E se você quiser ver o meu conteúdo principal, do qual eu gasto mais tempo para produzir, e estou aprendendo a produzir vídeos por lá de verdade, né, no caso editar vídeo, fazer masterização de som e outras coisas tipo assim, chega no meu canal principal, que é o Mestre Bardo. Eu sou o Edrion e, bom, até um próximo vídeo.